sabemos do amanhã, mas sabemos quem nos guia. E assim podemos ter confiança e alegria. Sempre orei que um dia Deus Pra você escolheu você assim. Ele escolheu você pra mim. Deus salvou-nos, Deu-nos seu perdão, uniu nossas vidas com sua própria mão. Olá, tudo ótimo? Sejam bem-vindos ao canal Despreocupa e Confia. Há 16 anos atrás, nós dávamos o nosso sim. Nosso sim. O sim para a união, o sim para o matrimônio, o sim para a família, o sim para Deus no meio de nós, no centro da nossa família. E desde que nos conhecemos, a gente sempre percebeu a importância da presença de Cristo no nosso lar, na nossa relação. A gente se conheceu no encontro de jovens, no encontro com Cristo, e lá a gente já buscava servir. Só que durante toda a nossa trajetória de vida, a presença de Deus sempre foi muito importante e muito concreta. Tanto que nós somos milagres vivos. A medicina um dia desistiu da gente, mas a nossa família em oração não, e Deus também não. Deus também tem um plano maior para a gente aqui e permitiu que a gente permanecesse aqui na terra, propagando sua palavra, propagando seu amor. E agora a gente decidiu criar este canal para que a gente possa transmitir, levar essa nossa vivência, as reflexões que a gente adora fazer através das músicas. A gente quer criar esse canal para que a gente possa se aproximar de você, a gente possa trocar uma ideia, a gente possa auxiliar no que for possível e preciso. Que a gente possa compartilhar e também aprender junto, né? Que a gente possa ser um canal que não é só nosso, mas é um canal nosso também, e que a gente aqui vai trazer passagens, leituras, músicas, vai trazer nossas experiências, vai trazer os nossos filhos, né, amor? Porque é um ambiente de família e Cristo está presente na nossa vida como família, né? Esse canal, ele é algo que queimou em nosso coração, foi um chamado que a gente sentiu de propagar, de fato, de verdade, ser discípulo amado de Deus e propagar a boa nova, levar o evangelho das mais variadas formas, né? Com reflexões, com louvores, com músicas, com passagens bíblicas, com experiências do dia a dia. E o interessante é que quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente se permite, não é, amor, sentir esse chamado e viver esse chamado, mais a gente vai encontrando respostas. Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente medita na palavra, quanto mais a gente conversa em casa, porque a gente está em um momento em que está tão forte para a gente essa vivência, essa experiência, essa busca por se colocar no colo de Deus, né? Por sentir-se ali, por ser de verdade servo, discípulo, de fazer a diferença do mundo, de ser sal da terra e luz do mundo de verdade, na real, de forma ativa. E aí a gente tem conversado muito em casa. E essas conversas, essas reflexões, essas percepções diferentes, essas formas de ler, de interpretar, de compreender e de conversar sobre as passagens, sobre as músicas, sobre como Cristo age, como que a gente escuta a mensagem, como que a gente percebe esse chamado. Isso é muito importante. Para que a gente possa, de verdade, dizer sim constantemente e persistir naquele chamado, entendendo qual é o caminho que Deus espera de nós, assim como também que a gente possa perceber e desistir daquilo que nos afasta de Deus, né? Porque às vezes a gente está persistindo em uma coisa
E na verdade Deus está o tempo todo dizendo, não é por aqui, e está mandando ali os sinais, não é aqui, não é. Então pode ser que seja apenas para testar a nossa verdadeira vontade e persistência, mas pode ser também que seja dizendo, cara, não vai por aqui, que esse não é o caminho certo. A gente precisa de sabedoria, a gente precisa se inebriar em Cristo, se preencher ali daquilo. E esse momento que a gente está vivendo em família é um momento muito bom, muito rico, que a gente decidiu compartilhar com vocês. A gente vai estar gravando esses vídeos em locais assim, como este. Local em contato com a natureza, até porque foi Deus que criou tudo isso aqui ao nosso redor. E não vai ter uma infraestrutura muito grande. Então você pode ver aí, daqui a pouco pode ser que fique mais claro o nosso rosto, que o sol está chegando, batendo forte aqui. Então a gente não quer criar algo profissional, a gente quer criar algo que nos conecte. Para que você possa conhecer um pouquinho mais da gente, entender um pouquinho mais dessa questão que eu falei do milagre, que nós somos um milagre vivo. A gente vai contar um pouquinho a nossa história resumida para não ficar muito longo. Bem resumida. Quando eu tinha entre 4 e 5 anos, eu fui acometido por um problema de saúde, onde eu tive a paralisia renal, os 2 rins pararam totalmente e eu fiquei muito inchado. E entrei em coma. E os médicos avaliaram, tentaram fazer o que podiam e chegaram para a minha família e disseram que não tinham mais o que fazer. Naquele momento, eu estava nas mãos de Deus. E graças a Deus eles fizeram isso, me entregaram nas mãos de Deus. As melhores mãos. É quem mais sabe cuidar. Buscaram um novo médico, um médico que chegou em Natal lá, disse que tinha ouvido falar de alguém que poderia conhecer sobre isso, só que isso foi em 1985, não existia celular, não existia infraestrutura tão grande, mas quando Deus quer, nada é impossível. O médico começou a fazer um novo tratamento que surgiu efeito. De madrugada, depois de 4 dias em coma, de madrugada eu acordei, só lembro dos tubos saindo da minha barriga, uma senhora gritando no leito do lado, na enfermaria. Eu estava sozinho e é o pouco que eu me lembro desse momento. Depois eu apaguei novamente, passei mais 2, 3 dias apagado e quando eu acordei eu estava num leito, no apartamento e comecei a cantar. Estava sozinho no quarto, minha mãe tinha me escutado gemer e saiu correndo para buscar um médico. E quando ela voltou, eu estava em cima da cama, ia fazer 5 anos, eu estava em cima da cama, cantando Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia. E todo o corredor veio para a porta do meu quarto, porque eu não cantava baixo, eu gritava. E já era noite, e minha mãe quando chegou, mãe, me leva para a janela, que na janela tem luz. Minha mãe levou para a janela, e sem entender muito, e depois perguntou o que foi que aconteceu, como é que você acordou desse jeito. Eu fiz, mãe, na janela tem um menino de luz, ele que veio até a minha cama e me levantou. Então naquele momento ali, várias pessoas depois vieram conversar comigo, nossa, você precisa propagar essa palavra, você precisa levar esse seu testemunho, você precisa ser um evangelizador. E eu dizia, não vou ser padre, eu quero casar, quero ter a minha família. Mas na época eu não entendi o que precisava para ser evangelizador. Hoje eu sei muito bem. E é uma vocação também, né? A família. E comigo não foi muito diferente. Eu tinha 7 anos de idade quando eu sofri um acidente. Eu queimei 87% do corpo em uma brincadeira de criança em casa. Brincadeira bem. E resumidamente, isso foi no interior. A gente foi levado para a capital. Já cheguei em coma, passei quase um mês em coma, sem reagir. E a médica chamou os meus pais e disse para eles que iria desligar os aparelhos, porque eu não tinha possibilidade nenhuma de sobreviver, não estava reagindo ao medicamento, não estava reagindo a nada e iriam desligar os aparelhos. Meus pais caíram no choro e não queriam aceitar aquilo. E a médica olhou para eles e disse assim, olha, Deus dá, Deus tira. Vocês precisam aceitar, porque chegou a hora dela. E minha mãe sabiamente disse assim, não, Deus disse, faça da tua parte que eu te ajudarei. E minha filha ainda está viva. E o quanto a gente puder fazer alguma coisa, a gente não vai desistir. E como está na Bíblia, em várias passagens, né, é a fé que salva.
né? Então, naquele momento, a fé dos meus pais de acreditarem ainda na minha vida fez total diferença e fez com que fosse mudada uma estrutura. E no dia seguinte eu acordei sem entender nada, porque eu não compreendia, eu só via minha mãe chorando e eu não entendia. Eu falava com ela, ela não só chorava e me abraçava. E eu estava em carne viva, né? Porque no primeiro momento a preocupação era a minha vida e depois a minha cicatrização. Então passei mais 9 meses ali no hospital, 10 meses aproximadamente no hospital, para fazer todo o tratamento. Recebi alta de cadeira de rodas. E aí os médicos disseram que o diagnóstico era: ok, ela não vai mais ter possibilidade de andar, porque ela queimou muito os tendões e a gente não consegue ver uma possibilidade de cirurgia. Naquele momento, meu pai olhou e disse: ok, a gente, se tivesse desistido no primeiro momento, nem viva ela estava, né? Então a gente vai buscar alguma forma e a gente acredita que existe um Deus do impossível. E a partir daquele momento foi uma outra batalha para a reabilitação. Então encontramos um hospital em que eu pude me internar e começar um processo de tratamento de reabilitação. E 4 meses depois que eu entrei no hospital, eu recebi alta andando, sem precisar de cirurgia. E tem sido milagre após milagre. Quando nos conhecemos, a gente compartilhou as nossas histórias e achou assim: nossa, que fantástico. A gente se conheceu no encontro de jovens da igreja. Isso não quer dizer que a gente é santo, né, amor? E que todos os caminhos foram perfeitos. Foi tudo 100%, a gente nunca desviou. Existem momentos que são desafiadores, existem momentos que a gente cai, mas o mais importante é que a gente tem no nosso coração uma certeza infinita e grande de que, por mais que a gente caia, a gente vai se levantar e a gente vai continuar caminhando em direção a Cristo, porque Ele está no nosso lado, Ele está ao nosso redor. E tudo isso, como o Maxwell falou, procuraremos sempre fazer vídeos em ambientes como esse. Tudo isso aqui que nos rodeia, eu acho que vocês já devem ter escutado o som dos passarinhos, o ambiente, crianças brincando ali ao fundo, talvez, né? Então, esse ambiente é o que mostra ali o poder, né, de Deus, de Cristo, de ter feito a vida, o brilhantismo que é cada ser humano, né, o funcionamento, e tudo isso nos encanta e nos faz querer cada vez mais segui-lo, buscá-lo e corrigir alguns ajustes de rota. E hoje, mais do que nunca, a gente está firme nesse propósito aí de levar a boa nova, né, amor? A partir dessa salvação que Deus nos deu. E é por isso que a gente começou com essa música aí, porque essa música surgiu quando a gente estava para se casar, quando a gente estava planejando o casamento. Ela surgiu em nossa vida e ela casou muito bem com a nossa história. Deus salvou-nos, deu-nos seu perdão, uniu nossas vidas com suas próprias mãos. A gente foi salvo por Deus quando éramos crianças. A gente se conheceu dentro do encontro, ou seja, Deus uniu-nos com suas próprias mãos. Então a gente percebe o quão forte, não só nesse momento, mas em vários outros momentos, quão forte é a presença dele, quão forte é importante confiar nele. Nas passagens onde ele cura as pessoas, onde ele realiza milagres, ele fala: tua fé te salvou. É a tua certeza de que é possível, de que vai acontecer, que já está acontecendo, é que se realiza. Então a gente tem essa plena certeza que Ele está no meio de nós, Ele está vivo no meio de nós. E por isso que a gente está criando esse canal, para que a gente possa compartilhar, conversar cada vez mais e levar essa certeza, ajudar a criar essa certeza. Ah, Maxwell, mas tem momentos que a gente está com muito problema, e onde é que está Deus? A gente precisa crescer. Só tem uma maneira de crescer, são nas dificuldades. Porque nas dificuldades a gente testa o que a gente já está habilitado, que a gente já conhece. Então, quando a gente começa a ser testado nas nossas habilidades, é no momento onde a gente vai ter mais dificuldade. A gente teve bastante dificuldades. A gente ainda enfrenta dificuldades. Muitas. Então, a gente tem que aprender isso. E o canal se chama Despreocupa por causa disso.
Se Ele criou tudo isso que está ao nosso redor, se Ele criou a gente, se Ele criou um sistema, um mecanismo tão perfeito que é a nossa reprodução dentro da barriga da nossa mãe, cada passo, cada etapa, até a gente sair do útero materno, onde é o local mais perfeito do mundo para a gente ficar. Temperatura, som, alimentação, você não tem trabalho com nada. É o local mais maravilhoso do mundo que você pudesse estar. Mas você precisa crescer. Então aí vem a primeira dificuldade. Sair do útero materno, enfrentar a temperatura que é totalmente diferente lá de dentro, os sons, pessoas gigantes ao seu redor, gritando, falando coisas que você não entende nada. E você vai crescendo. Aquela etapa, talvez você não lembre. Quando você aprendeu a andar, que você caiu, quando você aprendeu a falar, que você tentava pedir alguma coisa e ninguém entendia nada, você chorava. Pois é, exatamente por você não lembrar, você considera que talvez tenha sido fácil. E as dificuldades que você está passando hoje em dia, daqui a algum tempo, você nem vai lembrar de quão difícil foi. Porque você se capacitou, você cresceu, você teve suporte. E é esse suporte que a gente quer estimular você a compreender que ele existe. E a buscar em Cristo. Ele existe diariamente. A presença de Deus no seu lar, a presença de Deus no seu coração é o que mais vai lhe fortalecer para qualquer situação. E ele bate a porta todos os dias, querendo entrar. Basta você deixá-lo entrar. A gente, como o Marcelo falou, nem sempre a gente segue os caminhos de Deus. Porque às vezes falta clareza do que é que Ele quer para a gente. E isso é uma das coisas que eu mais peço em minhas orações. Dai-me clareza para entender o que você me fala, dai-me clareza para entender quais são os seus caminhos, quais são as suas barreiras que você quer que eu desvie e saia dali para que eu volte para o seu caminho. Porque nem sempre a gente realmente entende. Verdade. Tem barreiras que a gente precisa desviar e tem barreiras que a gente precisa superar, Superá-las. né? Ultrapassá-las. E ter esse discernimento vem de quanto mais próximo a gente está de Deus, né? Do quanto mais próximo a gente se permite. Ele está o tempo inteiro ali à nossa disposição. Mas Ele é tão bondoso e generoso que Ele nos dá a liberdade de escolher. Ele diz, eu estou aqui, o caminho é a mim, o caminho é para vir para cá. Existe um caminho reto, mas você tem a liberdade de escolher. E essa liberdade é que muitas vezes nos traça peças, né? Ali nos coloca em situações difíceis. A gente precisa nos fortalecermos, nós precisamos nos sentirmos ali presentes, guiados no colo. E quanto mais a gente se aprofunda, quanto mais a gente conhece a palavra, a gente lê, a gente reflete e a gente se permite estar em contato com Deus, mais vai ficando simples e mais vai ficando claro como que a gente deve caminhar, né? E nós estamos vivendo hoje esse processo e por isso que a gente quer compartilhar com vocês, né? E aprender também com vocês. E pedimos que você coloque sua percepção sobre esse vídeo, que conteúdo é interessante para você que seja compartilhado, que música lhe toca mais, o que é que lhe move, que dúvidas existem na vida nossa, quantos questionamentos, né? A vida nos traz inúmeros questionamentos, inúmeras formas de ver, de encarar e de seguir, e tem muitos caminhos. Qual escolha? E os questionamentos são bons, tá? São maravilhosos, porque quanto mais questionamento a gente tem, mais a gente tem possibilidade de que ele responda e mais possibilidade que a gente tem de se conectar. Se conectar com Deus, se conectar com a nossa espiritualidade em si. Então, nas nossas orações, talvez você pare e olhe, poxa, mas eu esqueci de falar isso. Não se preocupa. Deus consegue enxergar o nosso coração. Então Ele sabe qual é a angústia que tem dentro do nosso coração, qual é a felicitação que tem dentro do nosso coração que a gente quer agradecer. Então, vamos começar hoje por agradecer. Agradecer quão bondoso Ele é de estar sempre ao nosso lado, de nos proteger, de ter nos salvado há milhares de anos, quando Ele entregou o seu próprio Filho, para que a gente pudesse ter o seu perdão. É agradecer por esse dia maravilhoso que a gente está vivendo hoje. Em especial, a gente está fazendo 16 anos de casado.
mas todos nós temos algo especial para celebrar no dia de hoje. Então, celebre você também, seja grato por esse ar que você respira, pela saúde que você tem. Ah, mas eu estou doente. A saúde está chegando em você, você está se restaurando, suas células estão se renovando, você está ficando cada vez melhor. Então, seja grato por isso também. Hoje é o nosso dia, o nosso 1º de junho, né? O dia em que a gente se uniu, em que a gente disse sim para a construção de uma família e disse sim para a nossa vocação, né, amor? Lembre-se, ser chamado a evangelizar é um chamado que todos nós cristãos recebemos. E isso não significa que você precisa seguir uma vocação de vida religiosa. Isso significa apenas que você deve colocar Cristo no meio da sua relação com o seu cônjuge, com os seus filhos, que Cristo deve ser o centro e o cerne da vida e que isso deve ser propagado. Isso é evangelizar também. Isso é levar a boa nova e aceitar o chamado de servir, porque todos nós viemos para o mundo para servir, né? Para ser útil e para atender ao propósito de Deus, de evangelizar e levar a boa nova. Quanto é mais simples, mais tranquilo, mais pleno e mais abundante viver com Cristo, né? Despreocupa e confia. Este é o canal que a gente está inaugurando agora e que a gente conta com sua participação. Este vídeo é o vídeo de abertura e a gente vai fazer vídeos aí bem legais, trazer reflexões, trazer músicas. E a gente quer contar com a sua participação para que você possa estar interagindo com a gente, para que isso aqui seja algo que a gente possa realmente estar fazendo direcionado para você. Forte abraço e até o próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Ele escolheu